Queria compartilhar uma palavra com vocês que é sobre o Espírito Santo. Eu estou estudando com o pessoal do meu discipulado sobre o livro dos Atos dos Apóstolos. E esse livro ele fala muito comigo. Ele mexe muito comigo porque ele me encoraja a ser diferente. Ele me encoraja a ser uma pessoa movida pelo Espírito Santo. Na verdade, o nome Atos dos Apóstolos não devia ser esse. Devia ser Atos do Espírito Santo. Porque só houve Atos dos Apóstolos por causa dos atos do Espírito Santo. O Espírito Santo moveu a vida deles de tal forma que, por isso que é narrado até hoje. E é isso que eu quero para a minha vida e para a sua vida. Para que o Espírito Santo mova a sua vida de tal forma para que sejam narradas em dias futuros, em gerações futuras. Porque só o Espírito Santo faz isso na vida de um cristão. Só o Espírito Santo faz a pessoa ter um legado, ter uma história, ter uma oportunidade de glorificar o nome do Senhor. Tem uma frase do John Wesley que mexe comigo. Ele fala assim: Senhor, não nos deixe para que vivamos para sermos inúteis. Não deixe que eu viva para ser inútil. E é isso que eu desejo para esse ministério, que eu desejo para esse pub, que a gente viva não para sermos inúteis, mas para que a gente viva para a glória do Senhor, através do Espírito Santo, através do seu poder e através da sua autoridade nas nossas vidas. E por isso eu queria falar disso hoje, uma vida pelo Espírito Santo, uma vida onde o Espírito Santo dirige a sua conduta, dirige o seu falar, dirige o seu levantar, dirige o seu caminhar. É isso que eu quero, uma vida plena do Espírito Santo. Não uma vida plena do José Oscar, não uma vida plena do Davi, não uma vida plena de vocês, mas uma vida plena do Espírito Santo através de Deus em nós. Sabe? E era isso que eu queria compartilhar com vocês. Gálatas 5, versículo 25 diz assim: se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Sabe? Não é só a vida, mas também o andar tem que ser pelo Espírito de Deus. E o Senhor deseja que vivamos e andemos no seu Espírito, para cumprir os seus reais propósitos e vontades nas nossas vidas. Você já deve ter se perguntado a si mesmo. Hoje o Vinícius mandou um vídeo no grupo que fala sobre chamado, né? Muito forte o vídeo, se vocês puderem assistam. Mas a gente só vai conhecer esse chamado que Deus tem para nós, esse propósito real que Deus tem para nós, conforme está escrito em Salmos, que Ele escreveu todos os nossos dias antes mesmo que a gente viesse a existir. Então tem uma biografia nossa já escrito. Só falta a gente andar no Espírito, viver pelo Espírito, para que a gente ande neste livro de Deus a nosso respeito. E para mim isso é a maior coisa que existe, porque eu não quero no futuro desapontar o meu Deus. Eu posso desapontar as pessoas, eu posso desapontar os meus líderes, eu posso desapontar minha esposa, minha família, mas eu não quero no fundo do meu coração desapontar a Deus. Sabe, eu quero viver aquilo que Ele tem para mim. Eu não quero viver para ser inútil. E essa é a marca do cristão, meus amigos. Ser um imitador de Cristo. E Jesus, Ele é o maior exemplo que nós temos de como viver pelo Espírito Santo. O maior exemplo de como viver movido, guiado, dirigido pelo Espírito Santo. Em toda a vida de Jesus, ela foi voltada pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E o Espírito Santo não é um poder, não é um Kamehameha do Dragon Ball. O Espírito Santo é uma pessoa que tem intelecto, uma pessoa que tem emoções, uma pessoa que tem vontade. E o Espírito Santo, ele habita dentro de nós para fazer as grandes obras de Deus. Ele não está em nós de forma vã, de forma inútil. Ele está em nós para que a gente possa ser guiado e conduzido por Ele, para um viver santo, para um viver puro,
para um viver de acordo com a palavra de Deus. Ele nos ensinará todas as coisas, Ele nos revelará a Cristo, Ele nos guiará através dos dons, através dos frutos. É esse Espírito que habita em nós. E a vida de Jesus é interessante, porque eu estava estudando sobre Jesus e o Espírito Santo. É interessante notar que as profecias do Antigo Testamento prometiam o Espírito Santo na vida do Messias. Falavam que o Messias, ele virá no poder do Espírito Santo. O nascimento de Jesus, ele foi gerado pelo Espírito Santo de Deus. O batismo de Jesus, quando Jesus está a ser batizado por João Batista, o Espírito Santo vem como pomba sobre ele. Quando Jesus é tentado no deserto, ele foi guiado pelo Espírito. E quando ele sai do deserto, ele é guiado pelo poder do Espírito. O ministério de Jesus é evidência disso. Ele viveu no poder do Espírito. Ele curou, ele libertou, ele fez milagres, ele fez prodígios. Por quê? Debaixo do poder do Espírito. A promessa de Jesus quanto ao Espírito Santo. Jesus disse, João Batista na verdade disse, ele vos batizará com o Espírito Santo. E Jesus é quem batiza com o Espírito Santo. A ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou dos mortos porque o Espírito Santo estava sobre ele e o ressuscitou dentre os mortos. A ascensão de Jesus aos céus. Quando Jesus é levado aos céus, quando ele ressuscita, ele subiu para que viesse o Pentecoste pelo Espírito Santo. A comunhão íntima entre Jesus e o seu povo. A gente tem total comunhão com Jesus através do Espírito Santo. A gente pode se achegar a Jesus porque o véu se rasgou e não precisa mais de templo, não precisa mais de nada, porque o Espírito Santo está em nós e nós podemos acessar a Jesus na hora que quisermos, no tempo que quisermos, nos minutos que quisermos, nos segundos que quisermos. E a volta de Jesus para buscar o seu povo é o que a Bíblia diz. O Espírito Santo e a noiva dizem vem, para que Jesus volte. Você percebe que toda a vida de Jesus é movida, dirigida, conduzida pelo Espírito Santo. E esse Espírito Santo está em mim, está em você. Esse Espírito Santo, à medida que quando a gente se converteu ao Senhor, nós cremos na mensagem do Evangelho, o Espírito é ativado dentro de nós. O Espírito Santo começa a habitar dentro de nós. Por isso que existe irmãos que quando são convertidos, eles têm uma vida transformada por causa do Espírito Santo. E era isso que eu queria também falar a vocês, que isso é o que o Pai exige de nós. Uma vida plena do Espírito Santo. Uma vida plena, onde Ele domina, onde Ele governa. Por isso que quando a gente passa pelo novo nascimento, Jesus fala assim a Nicodemos: o que é nascido de carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Então quando a gente tem essa experiência do novo nascimento, cara, tudo muda. Você é uma nova pessoa. Você nasceu de novo no Espírito. Você nasceu, por exemplo, eu nasci em 95 na carne, mas em 2012 eu nasci no Espírito. Isso são duas datas diferentes. A de 95 ficou para trás, o José de 95. É a partir de 2012, quando eu tive o batismo no Espírito, é que minha vida teve um novo nascimento. E é dali que eu quero contar a minha vida. Eu não quero contar de 95 até 2012. Eu conto de 2012 até 2020. É isso que Deus faz nas nossas vidas, essa transformação, para que a gente vença a carne, para que o governo do Espírito entre em nós e a gente abandone os pecados, abandone as coisas que nos prendiam e voltemos para as coisas do Espírito. E essas experiências espirituais com o Espírito Santo de Deus é que nos leva mais perto de Deus.
queria que vocês abrissem agora que vai entrar a mensagem. Isso aqui é só uma introdução. Atos 19, por favor. Você que está em casa, abra comigo Atos 19. Me dê a sua atenção de presente, em nome de Jesus. Atos 19. Diz assim, versículo 1. Enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, atravessando as regiões altas, chegou a Éfeso. Guarda esse nome, Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e lhes perguntou: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? Eles responderam: não, nem sequer ouvimos que existe o Espírito Santo. Então, que batismo vocês responderam? Perguntou Paulo. O batismo de João. Disse-lhe Paulo: o batismo de João foi para batismo de arrependimento. Ele dizia ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Ouvindo isso, eles foram batizados no nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, veio sobre ele o Espírito Santo e começaram a falar em línguas e a profetizar. Sabe? Estamos aqui diante da igreja de Éfeso, a primeira experiência da igreja de Éfeso. No versículo 7 diz assim: eram todos 12 homens. Eram 12 homens convertidos à mensagem de João. Eles foram batizados nas águas, através da mensagem de João Batista, o profeta que anunciava a Jesus. E esses irmãos, eles se converteram a Cristo. Eles receberam a mensagem de Cristo. Mas quando Paulo chega lá, ele nota uma coisa diferente. E ele pensa: cara, vocês creem na mensagem, glória a Deus por isso, mas lhes falta uma coisa, lhes falta o Espírito Santo. E Paulo põe a mão sobre eles e eles são batizados. Eles começam a falar em línguas, eles começam a profetizar. E era isso que acontecia nesses tempos dos Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo estava sobre eles, que aonde eles saíam, onde eles iam, o Espírito Santo acompanhava eles com curas, sinais, batismo e etc. E acontece um avivamento tremendo nesse capítulo, na igreja de Éfeso. Se você leia depois. Mas diz que houve um avivamento em Éfeso, houve conversões, o Espírito Santo batizou, eles queimaram todos os livros que eram sobre o ocultismo. Ou seja, uma conversão foi tão grande que eles pegaram tudo aquilo que não prestava e jogaram fora, queimaram, não serve mais, agora eu tenho o Espírito Santo. E essa é a nossa maior experiência com o Espírito Santo de Deus. Eu gosto do exemplo quando eu estou conversando com o Vini, né? Ele fala assim: cara, eu estou diferente, eu não tenho os mesmos prazeres que eu tinha, eu não tenho as mesmas vontades que eu tinha, eu não consigo fazer aquilo mais que eu fazia, eu não sei o que aconteceu. Mas eu olhei para o Vinícius e falei: eu sei o que aconteceu. O Espírito Santo te transformou, cara. Você está passando por um novo nascimento, você está passando por um avivamento pessoal. Isso aconteceu na minha vida, isso aconteceu na vida de Davi, isso aconteceu nas suas vidas também, eu creio. É isso que Deus faz. Deus, através do seu Espírito Santo, Ele nos traz um avivamento pessoal, daqueles que creem, daqueles que o desejam. E é isso que aconteceu na igreja em Éfeso, essa transformação, uma vida pelo Espírito Santo de Deus. E essa foi a primeira experiência deles. Interessante notar quando a gente for para Efésios capítulo 5, que é a mesma igreja de Efésios, em Atos 19. Efésios 5 diz assim, versículo 16: aproveitando o máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Ele fala assim: procurem compreender qual é a vontade do Senhor. E Ele mesmo dá a resposta no versículo seguinte: não se embriague com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito.
A vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, é se encher do Espírito. Interessante notar é que ele fala dois imperativos. Ele dá um negativo e um positivo. O negativo é: vocês estão proibidos de se embriagarem com vinhos. Não façam isso, porque isso traz dissolução, isso traz brigas, isso traz contendas. Mas o positivo é: mas enche-se do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, e louvando ao Senhor de coração, dando graças constantemente a Deus por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E é esse imperativo positivo que Paulo nos ordena. Ele não dá uma sugestão, ele dá uma ordem: sejam cheios do Espírito Santo. Vocês se lembram quando vocês foram batizados lá em Atos? Naquela experiência, eu pus a mão sobre vocês, mas agora vocês têm que encher-se do Espírito Santo. Muita gente é batizada com o Espírito Santo e coloca o Espírito Santo dentro de uma caixinha e não deixa ele governar. Fica você somente governando e o Espírito Santo de lado. Mas você foi batizado, você recebeu o Espírito Santo, você creu na mensagem de Jesus, mas você não se encheu do Espírito Santo. Você teve uma experiência lá no acampamento, você teve um mover sobrenatural lá no acampamento. Isso foi o batismo, isso foi o que aconteceu em Atos 19. Mas agora Paulo ordena a você: sejam cheios do Espírito Santo. Não se apegue às suas experiências passadas, mas diariamente permitam-se ser cheios dele, ser cheios da palavra dele, ser cheios da presença dele, falando entre vós com salmos, a palavra, falando entre vós com hinos, louvores. Cara, você tem que entrar nesse estado espiritual de ser cheio de Deus, não cheio de si. Se você for cheio de você, cara, você só vai ter problema. Porque se eu for cheio de mim, cara, eu só vou ter rancor, eu só vou ter problemas financeiros, dificuldades no casamento, dificuldades na empresa, dificuldade em me relacionar com as pessoas. Quando eu sou cheio de mim, cara, é só coisa ruim. Não tem nada de mim que preste. Mas quando eu sou cheio do Espírito Santo, cara, é outra coisa. Os frutos do Espírito Santo vêm sobre mim. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela está cheia dos frutos do Espírito. Ela está cheia do amor, ela está cheia da paciência, ela está cheia da amabilidade, longanimidade, ela está cheia de misericórdia, ela está cheia de paz, de alegria. Mesmo que as coisas estão ruins, mas ela está cheia de Deus, ela não se preocupa com as coisas ruins. E é isso que o Paulo fala, mesmo que eu esteja desamparado, mas não desanimamos. Cara, Paulo estava preso e ele fala: cara, não desanime. Jesus estava prestes a morrer, ele disse: eu venci o mundo, tem de bom ânimo. Sabe, quando você está cheio de você, você para nos seus problemas. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, você profetiza, você declara a palavra de Deus. Você sabe que Deus está com você, porque você está cheio do Espírito Santo. E a maior evidência de uma pessoa cheia do Espírito Santo é quando ela carrega os frutos do Espírito Santo. Não adianta eu falar aqui que eu sou cheio do Espírito Santo e não pagar minhas contas. Não adianta eu falar que eu sou cheio do Espírito Santo e andar na mentira. Não adianta eu falar que eu sou cheio do Espírito Santo e andar na imoralidade, em pornografia, em masturbação, em pecados da carne. Porque a carne é contrária ao Espírito e o Espírito é contrário à carne. Isso está em Gálatas 5. Sabe, andar no Espírito é vencer a carne, é vencer os nossos desejos impuros. E interessante notarmos isso, que não basta só parar de fazer o que é errado, não basta eu não me embriagar com vinho, mas eu tenho que fazer o que é correto, que é encher-se do Espírito. Encher-se do Espírito. Paulo não está falando, o Espírito Santo vai te encher. Interessante que ele não fala isso. Ele fala, o Espírito Santo vai te encher para a vida agora. Não, ele fala assim, você tem que encher-se do Espírito. Você que tem que fazer as obras para encher-se do Espírito. Eu conversava com Davi ontem sobre disciplinas espirituais. É
você está constantemente em tempo de devoção a Deus, nos seus tempos devocionais. E é isso que todos os homens entenderam. É o seu tempo devocional com Deus. É isso que faz a vida deles serem cheias. É quando você entra no seu quarto, você lê a Bíblia, você lê a palavra, você busca intimidade com Deus na oração, na adoração. Isso é, cara, uma disciplina espiritual que nós precisamos ter. É por isso que Paulo fala assim: eu dou graças a Deus que eu oro em línguas mais do que todos vocês. E Paulo, ele não estava trancado num quarto, ele estava viajando, pregando o Evangelho. Ele viajou a Ásia inteira pregando o Evangelho, mas ele dá graças a Deus que ele ora mais que todos os outros. E ele sempre está em espírito de oração. Sabe, a gente tem que sair a nossa cabeça só do quarto também. A gente tem que ter o nosso tempo no quarto, mas temos que entender que durante o nosso dia nós temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus, tendo comunhão com Ele, conversando com Ele, orando, só você e Ele. E engraçado, por que ele fala que ele compara o Espírito Santo ao vinho? Porque ele fala assim: não se embriague com vinho, mas se enche do Espírito. Não parece meio contraditório? Não parece um versículo que não tem muito sentido? Porque que o vinho tem a ver com o Espírito Santo? Eu acho que Paulo, ele está querendo dizer assim: da mesma forma que uma pessoa ela é dominada pelo vinho. Cara, você já conversou com uma pessoa bêbada? Ela não tem condições mentais, ela não está sã, com a consciência sã. Ela não sabe o que fala, ela não sabe o que faz, ela não sabe o que fazer, ela está fora de si. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz com a gente. Assim como uma pessoa bêbada não tem domínio sobre si, o Espírito Santo quer nos dominar de tal maneira que a gente não tenha domínio sobre nós. É essa a comparação que Paulo está dizendo. Isso está em Jeremias 23, que diz assim, ó, Jeremias 23, 9: meu coração está partido dentro de mim, todos os meus ossos tremem, sou como um bêbado, como um homem dominado pelo vinho. Aí ele continua: por causa do Senhor e das suas santas palavras. Cara, é isso que Deus quer sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu sou como um homem dominado pelo vinho, eu sou como um bêbado, por causa do Senhor e das suas santas palavras. Sabe, não é só você parar nas questões negativas, não se embriague com vinho, mas é você entrar no enchimento do Espírito Santo, ser dominado pelo Espírito Santo, como um homem bêbado. Mas você fala: Juninho, isso soa estranho isso. Não soa não, porque em Atos 2, quando tem o Pentecostes, quando os visitantes estavam lá na festa do Pentecostes, quando o Espírito Santo desce sobre os discípulos e eles começam a orar em línguas, eles começam a profetizar, sabe o que eles pensaram sobre os discípulos? Eles estão bêbados. Eles estão bêbados. Aí Pedro se levanta no meio da multidão: cara, está de manhã, a gente não bebeu nada, a gente nem bebe, mas estamos cheios do Espírito Santo. Por quê? Porque você perde o controle da sua vida. É o Espírito Santo que governa, não é mais você. Não adianta só você ter o Espírito Santo. Ele tem que ter você por completo. Ele tem que ter sua cabeça. Ele tem que ter seu dinheiro. Ele tem que ter suas finanças, o seu carro, tudo. Porque se você colocar uma coisa maior do que a Deus, cara, você é um idólatra. Se você ama mais as coisas do que a Deus, cara, você está em pecado. Mas você tem que entender que quando você se enche do Espírito Santo, essas coisas ficam para trás. Cara, não tem mais importância para mim. Agora eu tenho o Espírito Santo de Deus. E isso está marcado no livro de Atos inteiro. A obra do Espírito Santo. O Espírito Santo usou a Pedro. O Espírito Santo usou a Estevão, o primeiro mártir da igreja. Usou Tiago, que foi morto, martirizado. Usou Paulo. Cara, o Espírito Santo, quando ele entra na sua vida, ele te dá coragem, ele te dá força, ele te dá entendimento. É esse Espírito que precisamos, gente.
Deus, Ele está sentado no trono, e a Bíblia diz que Jesus está à destra de Deus, e o Espírito Santo está em nós aqui na terra, sabe? Por isso que a Bíblia fala que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, Ele habita em templos construídos pelas mãos de Deus, que somos nós. Então hoje eu não estou falando de Éfeso, eu estou falando de você. Você é o Éfeso que eu estou me referindo. Você que teve a experiência com Deus lá atrás, Deus te ordena hoje: seja cheio de mim, seja cheio do Espírito Santo. Não se apegue às suas experiências passadas, mas se entra no seu quarto, me busque durante o seu trabalho, me busque durante a sua faculdade, me busque durante os seus estudos. E era isso que eu queria compartilhar com vocês para encerrar a igreja de Éfeso em Apocalipse agora. Nós citamos 3 partes da igreja de Éfeso. A sua primeira experiência em Atos 19, Paulo ensinando sobre se encher do Espírito Santo em Éfeso 5, e Apocalipse capítulo 2 fala sobre Éfeso ter abandonado o seu primeiro amor. Diz assim no versículo 2, Apocalipse 2:2: Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Vocês têm preservado e suportado os sofrimentos por causa do meu nome, e não têm desfalecido. Deus, Ele dá elogios à igreja de Éfeso, mas Ele continua: Contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio ou no início. Sabe, muitas pessoas, quando falam desse versículo, ela olha para uma pessoa e fala assim: ele perdeu o primeiro amor. Não, cara, ele não perdeu, ele abandonou o primeiro amor. Então, se você não tem mais esse primeiro amor, você não perdeu, você abandonou. E Deus, Ele manda você se arrepender, porque o primeiro amor é acima de tudo e acima de todos. Você coloca Deus em primeiro lugar em tudo na sua vida. Sabe, você que gosta de videogame, não é pecado jogar videogames, mas é pecado se você coloca o videogame acima de Deus. Não é pecado você assistir Netflix, não é pecado você mexer no Instagram, nas redes sociais, mas é pecado você colocar isso acima de Deus. Sabe, você abandonou o primeiro amor. Você teve uma experiência com o Espírito Santo, você foi ensinado a ser cheio do Espírito Santo, e você abandonou, cara, aquele lugar. Por isso, contra ti só tenho uma coisa: arrependa-se do seu pecado e volte àquilo que você praticava no princípio. Eu não sei qual foi o seu momento de conversão, mas eu sei de uma coisa: que todo novo convertido, ele tem fome e sede de Deus. Ele busca intensamente a Deus, ele ora, ele lê Bíblia, ele estuda, ele fica fascinado por Deus. E é isso que João escreve aqui: volte a praticar aquilo que vocês faziam no princípio. Aquilo que vocês faziam no princípio, aquilo que você se dedicava ao Espírito Santo. Não coloque o Espírito Santo dentro de uma caixa e vai viver sua vida de forma inútil. Cara, você só vai viver sua vida plena quando você estiver cheio do Espírito Santo. Mesmo que você tenha um bom trabalho como a igreja de Éfeso, você trabalha bem, você denuncia os homens maus, você não cai na onda dos apóstolos que não são, dos falsos mestres, você tem denunciado os impostores, você tem suportado, você tem passado por muito sofrimento por causa de mim, sabe? Mesmo que você tenha passado por tudo isso, mas se você abandonou o primeiro amor, cara, Deus tem algo contra você. Deus tem algo com aqueles que abandonam o
primeiro amor. E Ele vai te dizer: se arrependa-se e volte-se a praticar aquilo que você fazia no princípio, aquilo que você fazia no início. E era essa palavra que eu queria deixar para vocês. Que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus. Sabe, eu sei que você está em quarentena, está uns tempos de loucura, mas cara, não permite-se, cara, você viver para você mesmo. Você tem que viver pelo Espírito Santo. Zacarias 4:6 diz: não por força, você não vai vencer nada pela sua força, nem por violência dos seus méritos, mas é pelo meu Espírito, pelo meu Espírito, pelo meu Espírito. Sabe, gente, aproveite isso que vocês têm dentro de vocês. Isso que está dentro de vocês não é vão, não é inútil. Deus colocou o Espírito Santo dentro de você para Ele te ensinar todas as coisas, para Ele te revelar a Jesus Cristo, para Ele te usar através dos dons também, para Ele mudar o seu caráter com os frutos do Espírito. Sabe, gente, é isso que é ser cheio do Espírito Santo. Você se relacionando com Ele. E nessa palavra aqui, ó, igual Jesus fala em João 6, as minhas palavras são espírito e vida. Espírito e vida. Cara, você tem que mergulhar nesse livro nesses dias. Você tem que estudar. Eu dou glória a Deus porque os nossos discipulados tá tendo uma comunhão com as Escrituras muito grande. O pessoal está lendo, já lemos João, já lemos Mateus, estamos lendo Atos. No grupo de Davi estão lendo Efésios. No grupo da Júlia e do Mateus leram Romanos. Gente, vocês têm que se entregar a esse livro. Esse livro aqui tem que ser o maior manual de suas vidas. Sabe, à medida que você vai se entregando a esse livro, você para de pecar. E se você estiver pecando, você se afasta desse livro. Cara, isso é tremendo, cara. Isso é tremendo. Isso é tremendo, porque tem uma frase do Adab Tazer que ele diz assim: tudo que me impeça de chegar à Bíblia é meu inimigo, por mais inofensivo que pareça. Cara, mesmo que você tenha as coisas que são inofensivas, você nem está vendo, mas se isso te afasta da Bíblia, isto é o seu inimigo. É o seu inimigo. Você tem que lutar contra. Você tem que se entregar ao Espírito Santo e à palavra de Deus. Sabe, eu oro por vocês e creio que Deus fará coisas grandes na vida de vocês se vocês se entregarem ao Espírito Santo. Não fiquem presos às experiências passadas. Mas Juninho, eu nem tive experiência ainda, mas procure a primeira experiência, que eu tenho certeza que Deus vai te abençoar, Deus vai te transformar. Sabe, entra no seu quarto e ore, cara. Tenha vida de oração, tenha uma disciplina espiritual. Ó Deus, eu vou orar pelo menos 10 minutos todo dia. Comece, cara. Ah Deus, eu vou ler todo dia 2 capítulos. Comece, cara. Deus, não vou jejuar uma vez na semana. Comece, se entregue às coisas do Espírito, e o mais Deus fará na sua vida. Amém? Eu vou orar por vocês agora, por este momento, por essa palavra. Fechem seus olhos e recebam no seu coração essa palavra. Deus Ele vai nos tocar para que a gente possa viver pelo Espírito Santo, assim como Jesus viveu. Vamos lá orar, gente. Senhor Deus, nós oramos agora, Pai. Nós pedimos, Senhor Deus, perdão por abandonar, Senhor Deus, o primeiro amor. Abandonar as obras que praticávamos no princípio, Senhor. Nos perdoa e nos leva, Senhor Deus, a essa vida plena do Seu Espírito, Senhor. Nos leva, Senhor Deus, a andar, Senhor Deus, de forma poderosa através do Espírito, para que a gente possa vencer nossos desejos, para que a gente possa vencer, Senhor Deus, aquilo que nos prende, Senhor. Em nome de Jesus, gere em nós uma disciplina espiritual para viver para a Sua glória, Senhor. Não deixe que a gente viva para sermos inúteis, Senhor, mas que a gente possa ser útil nesses dias através do Espírito Santo, Senhor.
Usa os jovens dessa igreja com poder, com autoridade nas suas casas, Senhor. Usa a vida deles, Senhor Deus, para ministrar, Senhor, os seus pais, os seus irmãos. Em nome de Jesus, Senhor, a sua família, Pai. Em nome de Jesus, desperta aquele que está dormindo, Senhor, e gera nele uma vida nova, um espírito de oração, um espírito de leitura, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Pai, nos conduz através do seu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que nós possamos aprender através de Ti, ó Espírito Santo, que seja tudo pelo seu Espírito, e não pelas nossas obras, Senhor Deus. Em nome de Jesus, Senhor, coloca no nosso coração, Senhor Deus, um desejo de conhecê-lo mais, de se aprofundar em Ti nesses dias, Senhor. Quebra, Senhor Deus, todo o poder do entretenimento das nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para a glória do Seu nome. Amém. Amém. Leonard Henry diz algo tremendo. Ele fala assim: o entretenimento é o substituto diabólico da alegria. Cara, não fique preso ao entretenimento. Não se deixe ser cheio de entretenimento, por favor. Eu acho que a igreja de Éfeso, Paulo comparou com o vinho, mas se fosse falar dos dias de hoje, ele falaria: não se embriague com entretenimento, mas enche-se com o Espírito Santo. Não deixe que o entretenimento roube você de Deus, roube você da presença de Deus. Em nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amém.